Oi, gente. Vamos continuar nosso estudo, tá? Eu preciso esclarecer uma coisa que eu falei no outro vídeo, no último. Teve um momento que eu troquei um capítulo por um versículo. Eu só falei invertido. O que era para chamar de capítulo, eu chamei de versículo. O que era para chamar de versículo, eu chamei de capítulo, tá? É só para dizer para vocês que caso vocês percebam isso, vocês fiquem de olho no que eu escrevi, porque eu escrevi certo. Foi na hora de pronunciar que eu troquei, tá? E outra coisa também que eu troquei foi quando, se referindo a alma, né? Se referindo à alma, eu dei a referência de Gênesis 12:5 e eu falei que era aquele versículo que a Bíblia diz que quando Deus soprou nas narinas de Adão, Adão foi feito alma vivente. Não é Adão, tá, gente? Aqui no 12:5 é Abraão. Já já eu mostro para vocês. Mas cabe sim acrescentar aqui o versículo onde a Bíblia diz que quando Deus soprou nas narinas de Adão, Adão se tornou alma vivente, né? Porque ele só se tornou alma vivente depois que ele recebeu o fôlego de vida, passou a respirar. Então, quando a pessoa não respira mais, ela deixa de ser uma alma vivente, ela deixa de ser uma alma. Então, é só para corrigir que não é sobre Adão que fala no 12:5, e sim sobre Abraão, tá? E eu falei para vocês que algumas coisas que não estão no Apocalipse, que eu encontrei as referências em outros livros, que eu fazia questão de mostrar para vocês. E eu vou mostrar agora, antes da gente entrar no capítulo 7, tá? Porque isso aqui é muito bom. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a morte, né? Aquele cavaleiro do cavalo amarelo que se chamava Morte e o inferno o seguia. Então, eu disse a vocês que significa que onde a morte espiritual, o inferno, que é estado de putrefação espiritual, segue junto, né? Então, é o que, gente, isso? As obras seguem as pessoas, né? Então, aqui a gente, no Apocalipse 14:13, a gente vai ver falando que as obras dos justos seguem o justo. Então, a gente entende que o inferno é as obras daquele que está morto espiritualmente e segue ele também. Cada obra segue a pessoa, né? E eu peguei também como referência o Apocalipse 20:13, que fala sobre morte e inferno, os dois estão juntinhos aqui. Note que os dois estão sempre juntinhos. E também peguei Lucas 16:22 e 23, que tem a parábola do rico e Lázaro. Gente, esse capítulo ele é bastante interessante, porque assim, muita gente compreende que a pessoa morre e automaticamente está no inferno. Quando Jesus contou esta parábola, a intenção dele não era dar estudo bíblico sobre ressurreição, não, tá? A intenção de Jesus Cristo era mostrar que uma pessoa rica, caso ela não fosse boa, ela poderia sim se perder. Então, quando diz assim, que ele morreu e no inferno, apenas está dizendo que a pessoa só vai estar na condição de tormento após a morte. Então, Jesus Cristo dá um pulo, ele dá um salto, porque ele não está interessado em falar em ressurreição. Ele está interessado em falar no final, no resultado final. E a pessoa só pode estar em tormento após a morte e não antes da morte. Então, obviamente, ele ia dizer que após a morte estava no inferno, que é no mesmo estado do qual ele morreu. Se ele morreu na condição de inferno, quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar na condição de inferno, no mesmo estado que ele morreu, né? Que é nele mesmo. E aí sim, no tormento, que é outra coisa, que a Bíblia em alguns momentos chama de lago de fogo, né? Aí tem aquele diálogo que a gente já sabe, eu já fiz um estudo sobre isso, então eu não vou falar sobre isso agora. Eu só queria mostrar que isso também vale como referência para saber que é o estado de putrefação, porque quando a pessoa morre nesse estado, ela vai ressuscitar nele. Então, vamos lá. E o Salmo 23:6, eu fiz questão de botar aqui. Não sei se vocês foram lá e pesquisaram.
Davi fala, a bondade e a misericórdia me seguirão. Ele está falando das obras dele. Ele está pedindo a Deus que ele continue nesta condição de bondade e misericórdia, que as obras dele siga ele, tá? Porque ele coloca assim, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, é uma mesa espiritual, uma mesa de bondade, uma mesa de misericórdia, uma mesa de amor. Por quê? Porque ele era muito diferente dos inimigos dele. Então, ele fala que, como ele fala que meu cálice transborda, gente, é o Espírito Santo na vida dele. O meu cálice transborda. Unges a minha cabeça com óleo. O que é ungir a cabeça com óleo? É o Espírito Santo. Aquilo no Velho Testamento era o sinônimo do Espírito Santo. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Cálice de quê, gente? De bondade e misericórdia. Me seguirão. Vai sobrar tanta bondade e misericórdia a ponto de me seguir. As minhas obras me seguirão, tá? Em toda a minha vida, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Então, esse aqui, eu acho que não tem mais nada para passar. Vamos continuar aqui, nesse. É o 6, viu, gente? É o 6 que eu tinha prometido para vocês que eu ia mostrar alguns versículos. Então, aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa. Acho que tem. Aqui, que o sol, né? Aqui houve tremor de terra, porque onde há tremor de terra, abala a estrutura, né? E a pessoa, quando peca, abala a estrutura dela e ela cai. Cai em quê? Em pecado. Vamos lá, mas é mais esse aqui que eu quero mostrar, ó. Sol negro como saco de silício. E eu falei que o sol negro se refere, está representando aos que vão se perder, que estão em trevas, tá? Então, você pode ver aqui, ó, em Mateus 13, 42 e 43, Jesus Cristo vai dizer, os justos resplandecerão como o sol. Eu escrevi aqui porque para manusear com a mão só a Bíblia fica difícil, aí seria muita coisa para eu olhar, tá? Mas tem uns aqui que eu vou fazer questão de abrir a Bíblia para você, vou fazer muita questão. E aqui, deixa eu ver mais, tá, e a lua, né? Quero mostrar também sobre a lua. A lua como sangue, ou seja, se ela tá como sangue, ela tá como morto. E escureceu, é óbvio, não deu a luz do sol, né? E eu falei que o ser humano tinha nascido para resplandecer como a luz do sol, como a lua, tá? E aqui a gente vai encontrar o seguinte, no capítulo 12 do 1, vai ver que tem uma mulher com a lua e a gente vê que é a igreja ou escrituras, que é a mesma coisa, tá? Lua debaixo dos pés. E a gente encontra no Salmo 119, 105 a expressão lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, esta mulher aqui é a palavra de Deus, tanto o Velho Testamento como o Novo. Mas a gente vai passar por esse capítulo e eu vou falar com detalhes, tá? Então, deixe-me ver se tem mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa para passar, sim. É sobre agora montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, né? Montes e ilhas foram removidos e eu falei para vocês que não serão removidos, né? É porque quando lá em Mateus, quando Jesus profetizou sobre a invasão que ia haver em Jerusalém, Jesus aconselhou que fossem para os montes. E aqui não vai haver rota de fuga. E lembra que fala assim que eles se esconderam nas cavernas e não adiantou nada e eles que caiam sobre nós? É como se dissesse, gente, se correr, a angústia pega. Se ficar, a angústia come. Não tem o ditado que diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? É só trocar por angústia. Se correr, querendo dizer que não tem como se esconder, que não tem para onde ir, que não tem rota de fuga. Se correr, a angústia pega. Se ficar, a angústia come. Vamos lá. Então, a gente vê no Salmo 91, ao contrário deles, o esconderijo desses que não vão ficar aqui foi o Altíssimo, foi a palavra de Deus, né? E aqui em 24:16, aí a gente vê, né, a referência que diz que os que estiverem na Judéia fugir para os montes. Então, isso aqui foi literal, tá?
E o Apocalipse é figurado. Deixa eu ver o que mais agora que temos para mostrar. Removido dos seus lugares, já falei. Almas. Aqui, ó. Aqui nós temos esses dois aqui, eu vou mostrar na Bíblia para vocês. Deixa eu focar melhor aqui. Tá desfocando. Quando começa assim é uma beleza. Eita. Bom, daqui a pouco ele melhora. Vamos lá. Eu falei que almas são pessoas vivas, né? E eu já expliquei a vocês que eu tinha feito uma troca aqui e eu vou lá ver. Gênesis 12:5. Gente, a Bíblia tá cheia disso. Eu só vou mostrar só dois, tá? Só para vocês acreditarem em mim. Que eu não falo as coisas sem que eu não tenha certeza. Gênesis quanto? Gênesis 12:5. Gênesis 12:5. Vamos lá. Com Abraão, né? Aí fala assim, ó. Ai, meu pai. E tomou Abraão a Sarai. Abrão. Nessa época ele ainda era chamado de Abrão e ela de Sarai. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e a todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. Saía quando ele vai embora, né? Que ele saiu, ele foi embora. Então, olha aqui, as almas, pessoas. Almas são pessoas e pessoas vivas, viu, gente? Cadê, meu Deus? Onde é que eu tô? Aqui, almas, tá? Então, só queria mostrar para vocês que vocês não vão encontrar na Bíblia almas. Então, quando vocês virem escrito alma no Apocalipse, é pessoas vivas, não é gente lá no além, não, tá, gente? Não tem nada a ver. Agora, nós vamos para onde? Vamos para mais um. Vamos para Romanos 13. Tem Atos dos Apóstolos 27:37, que é Paulo falando de um naufrágio, ele contando sobre o naufrágio. Aí ele fala, nós éramos não sei quantas almas. É Paulo falando. Esse eu não vou mostrar, não. Vou mostrar mais um, vou lá em Romanos. Vou mostrar. Atos, aí vem os romanos aqui. Romanos, quanto? Tá meio ruim aqui pra ver, que tá uma beleza. Que contradição, né? Tá ruim pra ver que tá uma beleza. Romanos 6. Não. Romanos 13:1. Romanos 13:1. Romanos 6 é outra coisa que eu também quero mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Toda a alma, toda a pessoa, ou toda a vida é a mesma coisa. Esteja sujeita às autoridades, nananana. Eu só queria mostrar alma, que é pessoas, tá? Então, já confirmamos que alma é pessoas. Então, agora nós vamos para outra confirmação, que é sobre o que, gente? Agora sobre mortos. Que eu digo para vocês que mortos no Apocalipse, vocês não vão encontrar ninguém morto, literalmente, falando da morte literal, física, da morte física. Vamos para 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Olha o que Pedro fala aqui. 2:24. Levando ele, Cristo, né? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos, nós, no caso, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas nós fomos sarados. As feridas de Jesus Cristo foram literais, mas as feridas dele curou as nossas feridas espirituais. Fomos sarados das feridas espirituais, tá, gente? Então, o que eu queria mostrar é isso aqui. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, no caso, né, nós mortos para os pecados, pudéssemos, aqui, ó, é nós, pudéssemos viver para a justiça. Então, tem outro, mais um agora, Romanos 6, 1 e 13. Romanos 6. Romanos 6, aqui. 1 e 13.
Deixa eu ver, Romanos, não, 11 e 13. Romanos 6, 11 e 13. Aqui, olha só. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, do jeito que eu falo, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá vendo? Agora deixa eu ver o 13 se diz alguma coisa. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Então é isso. Então é isso, gente, que eu queria mostrar para vocês. Então, isso aqui eu mostrei. Agora eu vou preparar o capítulo 7. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar. Não, o resto vocês podem ir procurando. Essas coisas que eu quis mostrar. Isso aqui da lâmpada para os pés eu já mostrei, né? Que a lua, no caso, estava para eles como sangue, para os ímpios. Gente, eu acho que é só. Tá? Então, eu volto, vou aprontar o capítulo 7, vou fazer o capítulo 7 no capricho, né? Porque de agora em diante vai ficar muito bom, tá? Então, depois eu volto.